Olá, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando desse momento maravilhoso de podermos participar do 7º Encontro Hispano-Americano de Naturopatia. Muitos palestrantes já me antecederam, estamos aí com o evento presencial, estou aqui participando no online, através da Aporte Portugal, trazendo um conteúdo sobre prática clínica naturopática do biomagnetismo medicinal na desintoxicação corporal, com um enfoque naturopático para melhorar a qualidade de vida. Muitos palestrantes que passaram por aqui já deixaram a sua mensagem. Nós temos esse encontro como um marco para que a gente possa nos atualizar, para que nós possamos também definir os pontos dos is de onde nós estamos. Tivemos conferências sobre políticas públicas, sobre a nossa ética, metodologia de produção de conteúdo para evidências científicas das nossas práticas. E isso é uma alegria muito grande, porque nós estamos crescendo e os naturopatas precisam se juntar para que essa profissão continue sendo uma possibilidade de ajuda para várias pessoas que necessitam recuperar a saúde, e também como um pilar de prevenção das doenças crônicas e degenerativas. Então, eu sou Adriane Viapiana Bossa, estou aqui me apresentando para vocês, sou doutoranda em naturopatia clínica, fisioterapeuta, biomagnetista, professora e pesquisadora das PICMAGs, que são as práticas magnéticas naturopáticas. Já tenho aí mais de 50 artigos científicos publicados pelo programa de pós-graduação de biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde. Sou diretora também no Instituto Parmagnético, presidente da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, a Abrabio, e autora do livro Guia do Terapeuta, incorporando o DEM de relaxamento em sua prática clínica, onde estou trazendo aí prática para que os naturopatas possam integrar nos seus atendimentos, seja juntamente com a acupuntura, com a osteopatia e também com a fitoterapia, alimentação, porque o DEM de relaxamento são práticas de meditação, de atenção plena, juntamente com as abordagens bioenergéticas, com hologramas, frequências, que auxiliam o organismo na prevenção e reparação de sua saúde. Sou aí uma amante dedicada ao ensino e também terapeuta, né, das práticas, facilitadora e desenvolvedora de terapias magnéticas, como desbloqueio emocional magnético, biomagnetismo medicinal, a bioenergética avançada, as novas percepções neuronais e epigenética bioenergética. Quando a gente inicia essa abordagem, eu gostaria de falar que nós todos, independente do tipo de abordagem terapêutica que nós utilizamos no nosso consultório com os nossos pacientes, antes de tudo isso, nós somos naturopatas. E o princípio, o enfoque da naturopatia está baseado justamente nos princípios da autocura do corpo, onde os nossos sistemas têm as condições, os programas bioenergéticos de reparo, que necessitam muitas vezes ser fortalecidos, muitas vezes um estímulo de uma prática magnética ou uma prática naturopática permite com que o sistema imunológico atue sobre a saúde da pessoa, devolvendo ali o bem-estar e a saúde, reparando os sistemas que podem estar afetados por algum vírus, fungo, por algum agente intoxicante, ou então aquele organismo tem alguma disfunção genética, alguma causa hereditária que está influenciando em sua saúde. Precisamos utilizar os princípios naturopáticos para estimular essa auto-reparação, essa auto-cura do organismo. Aqui também, para que a gente consiga entender onde que nossas práticas estão baseadas, sempre é interessante que a gente mantenha esses princípios da naturopatia muito vivos na nossa vida. Sempre
o poder curativo que nós vamos empreender com a nossa prática deve ser natural, deve vir da natureza. Então, nós temos aí vários fundamentos que norteiam a naturopatia e esse princípio que tua natureza cure tua natureza, seja a natureza externa que nós vamos agregar ao nosso corpo, como a alimentação, o ar, como também o bom convívio, né? Esse convívio saudável, seja o estímulo que nós vamos dar para o nosso corpo interno para fora, para reparar a saúde, que são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, que isso esteja integrado com a natureza. Então, nas práticas magnéticas, nós usamos os princípios dos campos magnéticos gerados por ímãs terapêuticos. Não são os ímãs que nós encontramos na geladeira, mas são ímãs de polo norte, polo sul, encapados, para que a gente possa aplicar no organismo do paciente, estimulando o campo magnético do próprio corpo, para que esse organismo, através dessa integração com esse campo externo gerado pelo ímã, que é aplicado de forma não invasiva no organismo, para que esse organismo possa se reparar. Então, nós temos aí o segundo princípio, né, que a nossa terapia não cause dano. Então, eu vejo como muito importante o que nos antecedeu aqui de temas nesse congresso, aonde nós temos esses princípios de buscar as evidências científicas para saber se a nossa prática, se aquilo que nós estamos atuando está de acordo com a evolução dos estudos. Então, é importante que os naturopatas ampliem essa lógica de pensamento, de raciocínio em relação àquilo que nós vamos aplicar no organismo do nosso paciente. Tratar a causa também é algo muito importante. Não é porque nós temos o paciente com uma queixa, que ele vem com um sintoma, que nós vamos esquecer que a causa não... A dor da pessoa, né? A causa da dor pode não estar naquele lugar que ele está referindo o problema. Nós precisamos procurar onde está a causa daquela dor, onde está a causa daquele sofrimento, onde está a causa daquela doença. Muitas vezes, como eu disse, a causa pode ser externa, pode ser interna, e como naturopatas nós precisamos olhar o campo físico, o campo emocional, mental e também a questão da espiritualidade do nosso paciente. Sempre buscando também empregar esse princípio de sermos educadores. Necessitamos estudar, aprender, para que a gente possa explicar à população as nossas práticas de forma lógica, de forma coerente, com termos mais técnicos muitas vezes para aquele paciente que tem uma mente mais elaborada, mas também de forma simples para aqueles pacientes que têm, ou aquela população mais vulnerável, que tem uma mente menos complicada, uma mente menos simples, que tem menos cultura. Então nós precisamos adequar a nossa linguagem, estudar para que a gente possa educar, informar, levando como princípio o que a Organização Mundial da Saúde também nos traz, que as práticas, as medicinas naturais e as terapias e as medicinas tradicionais sejam o pilar de suporte para a prevenção de doenças, tanto doenças crônico-degenerativas, como também as doenças agudas, né, com os princípios da higiene, para que a pessoa possa ali ficar o mais distante possível, né, da infecção parasitária, que tenha saneamento básico. Então, isso é um papel fundamental de todos nós naturopatas. Também buscar entender, tratar a pessoa como um todo e juntar aí nesse princípio não só sermos curativos, mas também olhar para essa parte de tratamento, de prevenção, que é muito importante. Além do tratamento, a prevenção, que é muito importante. Então, eu vim para trazer um pouco do biomagnetismo medicinal nessa questão da desintoxicação. E quem ficar aqui comigo vai ter aí a oportunidade de entender como que o biomagnetismo ajuda na desintoxicação, principalmente dos pacientes que estão em tratamento oncológico, quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, está tomando medicação também forte para outros tratamentos, como o tratamento de tuberculose, hanseníase, sífilis, que são medicações agressivas que intoxicam o organismo, e nós temos meios de estimular os sistemas
de desintoxicação, ajudando o sistema imunológico, o sistema excretor, através da aplicação desses ímãs terapêuticos do biomagnetismo medicinal, ajudando então essa pessoa a recuperar a sua saúde. O que é o biomagnetismo medicinal? Então, o que é o biomagnetismo medicinal para quem habla espanhol? Então, o biomagnetismo é uma terapia natural, como eu disse, que utiliza ímãs específicos aplicados em pontos energéticos do corpo que estão em disfunção bioeletromagnética, ou seja, que possua aí em alguma região, tecido, órgão, uma disfunção, uma distorção bioelétrica, ou seja, em seu pH. E nesses lugares anatômicos, onde nós temos a disfunção de pH, nós vamos aplicar, então, os ímãs terapêuticos. O sistema, ele possui um teste cinesiológico de diagnóstico energético para que o terapeuta possa identificar esses pontos para aplicação, então, desses ímãs terapêuticos. Também nós temos o tratamento, que é a aplicação dos ímãs, e eles sempre vão ser feitos em forma de pares. Então, vocês sempre vão ver o organismo do paciente com o ímã de polo sul, que é o vermelho, polo norte, que é o pretinho, aplicados na pele, aonde nós identificamos essa disfunção através da cinesiologia. Então, vocês sempre vão observar o biomagnetista aqui nos pezinhos, né? Porque é o local onde a gente mais utiliza o corpo humano para aferir essas disfunções de pH, essas disfunções bioelétricas. E todo o sistema ele foi desenvolvido a partir da década de 80 pelo médico, fisioterapeuta, acupunturista, Dr. Isaac Góes Duran, e todo o seu sistema terapêutico ele já está descrito, fundamentado, né, nas bases, documentado nas bases acadêmicas. Então, eu trouxe para vocês as referências aonde vocês podem buscar desde a história do biomagnetismo medicinal, os antecedentes do biomagnetismo medicinal, seus fundamentos, a prática em si de rastreamento do organismo para que a gente possa identificar esses pontos disfuncionais para aplicar os ímãs, o que é o nível 1, o nível 2 do biomagnetismo medicinal, a classificação dessas disfunções bioeletromagnéticas que nós chamamos de pares biomagnéticos. Cada par biomagnético ele é classificado para que a gente possa poder tratá-lo de forma adequada. Então, muitas vezes nós vamos tratar os pares biomagnéticos com uma magnetoterapia continuada, aplicando os ímãs por mais dias consecutivos. Outras vezes nós vamos aplicar os ímãs em pontos estratégicos e vamos aferir a necessidade da sua aplicação novamente a cada 8 dias. Então, o sistema está todo fundamentado e descrito. E isso é muito importante para que a gente siga buscando a criação das evidências científicas em relação ao método. E o método em si, o sistema, ele busca equilibrar o campo bioenergético do corpo, restaurando a saúde e promovendo esse estímulo ao sistema imunológico para a autocura de maneira natural, não invasiva. Então, geralmente, vocês vão ver os ímãs aplicados sobre a roupa, presos com uma fita adesiva. Não que a gente não possa aplicar também sobre a pele, pode também aplicar sobre a pele os ímãs do biomagnetismo medicinal. E a ação desses ímãs no corpo, qual é então? A aplicação dos ímãs de polaridades opostas, como eu disse para vocês, em pares, né? Ele vai ajudar o corpo a equilibrar o sistema bioenergético, criando dessa forma um ambiente desfavorável para que haja a sobrevivência de fungos, vírus, parasitas e bactérias patogênicos. E esse processo contribui, então, para a recuperação da saúde, promove o equilíbrio do corpo, estimula o sistema imunológico, o sistema excretor para liberar essas toxinas, tanto produzidas pelos vírus, como nós temos aí as citocinas, também nós temos bactérias que produzem endotoxinas, como a Mycobacterium tuberculose, que produz a proteína leprosina, tuberculina, perdão, que é altamente intoxicante do nosso corpo. A bactéria Mycobacterium leprae, também da hanseníase, produz uma endotoxina que é
a leprosina, que dentro do sistema terapêutico do biomagnetismo medicinal é vista aí como um estímulo oncogênico, ou seja, estimula o corpo a desenvolver o câncer. Então, nós precisamos atuar sobre a desintoxicação para ajudar o organismo a liberar essas toxinas para que a gente possa prevenir essas doenças. Trouxe para vocês um vídeo mostrando aqui a questão das bactérias, né, dos micro-organismos, fungos, vírus, parasitas e bactérias, como que eles atuam no corpo e como que nós utilizamos os ímãs para reequilibrar o pH. Contagias de algún microbio como el Helicobacter pylori, se crean dos campos magnéticos en el cuerpo. Estos mismos responden a zonas ácidas y alcalinas del cuerpo. Ahora, cuando colocamos un imán negativo en esa zona alcalina y un imán positivo en la zona ácida, en menos de 10 minutos, esos dos campos magnéticos que se crearon se despolarizan y las zonas ácidas y alcalinas que empezaron a potenciarse se neutralizan, provocando que la bacteria pierda su terreno y sea invadido por tus defensas, eliminándolo de raíz. Los imanes actúan sobre estas zonas alcalinas, donde viven bacterias y parásitos, así como en las zonas ácidas, donde viven virus y hongos. Y ya sabemos que estos tipos de microorganismos dependen uno del otro y se relacionan constantemente provocando síntomas mayores y padecimientos como quistes, tumores y enfermedades complejas como el cáncer. Recordemos que estos focos ácidos y alcalinos los tenemos todos, solo que empiezan a incrementar su potencialidad gracias a estos microbios y además por temas eléctricos y químicos que están sucediendo en tu cuerpo por factores como el estrés, ansiedad o algún problema emocional, por ejemplo. Los síntomas y la gravedad de ellos dependen también del estado de tu microbiota, la mutación del microbio o la genética de tu cuerpo. Muito interessante a gente observar que dentro de todo o sistema, nós estamos olhando o organismo como um todo, cumprindo aquilo que eu falei no começo desses princípios naturopáticos, aonde nós buscamos integrar, né, o sistema neurológico, gastrointestinal, emocional, límbico, para que a gente possa ajudar esse organismo a se reparar, no nosso foco aqui para desintoxicar. E eu deixei aqui também as referências, onde estão os fundamentos do biomagnetismo medicinal em relação a essas associações de micro-organismos, a disfunção de pH, tudo que a gente faz no corpo do paciente na prática clínica está descrita e fundamentada para que vocês possam estudar nessas referências. Contagias de algún Quando nós falamos de bases científicas, nós temos aí mais de 30.000 artigos publicados em relação à utilização dos campos magnéticos estáticos gerados pelos ímãs. Desde a antiguidade já são utilizados ímãs terapêuticos, porém não são os ímãs de neodímio, esses ímãs mais modernos, que são os ímãs que nós utilizamos a nível mundial, na grande maioria das vezes, no tratamento do biomagnetismo medicinal. Então, os
todos os estudos que nós temos mais modernos, eles acabam nos levando a sair da utilização dos ímãs de ferrite e entrar, então, nesses ímãs terapêuticos de maior potência. Os ímãs que nós utilizamos no biomagnetismo medicinal, eles são de uma média intensidade em potência terapêutica. Então, nós falamos de 1000 Gauss até 10.000 Gauss que nós poderíamos utilizar, segundo o Dr. Isaac Góes Duran. Ele fala em testes realizados até 50.000 Gauss, mas como nós temos alguns artigos publicados que referem que acima de 7.500 Gauss nós poderíamos danificar alguns pontos do organismo onde nós temos as terminações nervosas, dependendo da idade, da hidratação do corpo. Então, assim, né, considerando esses estudos, nós definimos a utilização dos ímãs terapêuticos para a técnica de 1.000 a 7.500 Gauss, respeitando aí, então, a biossegurança para a utilização dos campos magnéticos sobre o corpo humano. Também, quando a gente fala em desintoxicação, já utilizando esses ímãs mais modernos de neodímio, nós temos alguns estudos, e um deles é bem novinho, de 2022, e eu vou querer compartilhar ele com vocês. Eu deixei aqui, antes de compartilhar esse estudo, esse link, que depois, no final da aula, eu vou deixar o QR Code, se vocês quiserem acessar esse material. Nesse link vocês poderão encontrar um outro material de apoio, onde tem os artigos científicos que embasam a técnica em relação a estudos em células, em relação a estudo em animais e humanos, onde nós temos aí também o que os campos magnéticos acabam gerando no organismo como princípios, como benefícios para a saúde. Então, nós temos principalmente nesses estudos que vocês vão encontrar nesse link, a oxigenação dos tecidos, a redução de inflamação, a diminuição de toxinas no corpo, que é um estímulo, na verdade, que os ímãs acabam gerando para o sistema excretor, para as células, principalmente de fígado e rim. E nós temos também vários estudos que falam sobre a regeneração tissular, a reparação de células e o fortalecimento do sistema imunológico. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha nesses estudos, que é muito importante. Eu trouxe para a gente dar uma olhada um estudo que fala sobre os campos magnéticos estáticos na proteção contra a toxicidade renal induzida por uma medicação chamada cisplatina. A cisplatina, ela é amplamente utilizada na área da oncologia, na quimioterapia, para tratar vários tipos de cânceres, e ela é conhecida pelos seus efeitos secundários graves, ou seja, pela intoxicação renal, e isso é muito preocupante. Por quê? Porque 25% dos pacientes que utilizam a quimioterapia, a cisplatina para o tratamento de câncer, acabam aumentando significativamente a disfunção renal, comprometendo então a qualidade de vida, afetando o sistema cardiovascular, interferindo, né, na qualidade das emoções também, porque é algo preocupante que faz o corpo inchar e muitas vezes demora também no reparo tecidual, porque a pessoa acaba ficando mais inflamada, retém mais agentes tóxicos. Então, buscar tratamentos para desintoxicar o corpo de forma natural é uma luta, tanto para nós, naturopatas, também é uma luta igual para a própria medicina, que também desenvolve ferramentas, só que muitas vezes são medicamentos, outras vezes são mais invasivos os tratamentos para desintoxicação, e isso acaba prejudicando ainda mais a qualidade de vida do paciente e desestimulando ele, né, ao seu bem-estar emocional, e com isso também mais difícil de tratar o câncer. Então, nesse estudo, foi feito tanto utilizando células isoladas, que foram inseridas, né, induzidas por cisplatina, como também os estudos em camundongos. O que esse estudo revelou para nós?
Primeiro, que os campos magnéticos gerados pelos ímãs terapêuticos dessa média intensidade de neodímio, eles inibem a morte das células renais. E isso é algo muito importante, porque a perda das células renais impede a funcionalidade do sistema excretor. Também que nos ratos, nos camundongos com tumores, o dano renal causado pela cisplatina foi significativamente reduzido. Estatisticamente, a aplicação, uma única aplicação de 24 horas dos ímãs, ajudou no alívio da nefrotoxicidade aguda causada pelo medicamento. Ou seja, isso é algo que tem uma relevância na nossa prática clínica muito grande, estar embasado nesses estudos. Também diminuiu aí o estresse oxidativo, que é um dos principais danos renais estimulados pela cisplatina, prolongando assim a sobrevivência dos ratos tratados. Então isso é algo incrível, né? Que mais que os ímãs podem fazer no corpo humano? Olha lá, dentro desse mesmo estudo, o que eles perceberam? Perceberam que os ratinhos, os camundongos, que eram estimulados pelos campos magnéticos gerados pelos ímãs, eles tinham uma maior atividade locomotora, eles eram mais ativos, eles se moviam mais, eles tinham uma vontade de explorar, de conquistar, e isso demonstra que os campos magnéticos dos ímãs podem estar relacionados com a prevenção e o tratamento aí de transtornos da saúde mental e também de comportamento. E fatores positivos em relação ao que eles observaram nos ratinhos, que estavam usando esses ímãs de neodímio, de média intensidade, não foram observados, então, naqueles ratos que eram o controle, né, que não faziam o tratamento com os campos magnéticos, com os ímãs. Lindo isso, a gente vê como que os campos magnéticos atuam no corpo humano, ter ciência para demonstrar isso, né? E ter ciência é uma coisa que a gente precisa para se embasar, mas como que isso se traduz lá com o nosso paciente, lá na prática clínica? Como é que o paciente oncológico, como é que nós biomagnetistas percebemos o nosso paciente oncológico quando ele faz uso dos protocolos de desintoxicação, também realiza o rastreamento completo do corpo humano através da técnica, né, que eu passei aí para vocês, de cinesiológica, de ficar lá no pezinho olhando onde está a disfunção bioeletromagnética, ou seja, onde estão os pares biomagnéticos ativos, trazendo sinais e sintomas de uma patologia ou mantendo um órgão intoxicado, sem poder estar no seu nível normal de energia saudável. Então, muitos estudos se repetem como resultado, assim como a gente viu nesse que eu citei para vocês, de 2022, mas nós temos a nossa prática clínica com os resultados do dia a dia, né? Que refletem o que frequentemente observamos, é que os pacientes que fazem uso do biomagnetismo medicinal, que estão se tratando com quimioterapia e radioterapia, eles reduzem significativamente os efeitos secundários apresentados pelos quimioterápicos. Claro que o estudo ele trouxe a relação da cisplatina, mas não é só a cisplatina, né? Como eu disse, nós temos tratamentos agressivos para a hanseníase, para a tuberculose, para a sífilis, outros quimioterápicos também para o câncer, que danificam a estrutura das células como um efeito secundário da medicação, e isso interfere na qualidade de vida. Então, nos nossos pacientes que fazem biomagnetismo medicinal, a gente percebe, e eles citam para nós que eles têm mais energia, têm mais confiança na vida, no tratamento, também eles são mais ativos, são pacientes que diminuem menos as atividades de vida diária, como ir para a academia, ir para o supermercado, cuidar da casa, eles não ficam tão prostrados com o tratamento. Também eles são mais animados para colocar um brinco, para colocar um chapéuzinho, para sair de casa, para passear, não ficam tão confinados em casa, colocam o pé na terra com mais facilidade, têm uma integração melhor com a natureza, fazem caminhadas, porque eles têm mais
energia. Isso eles citam para a gente, nós temos alguns estudos, inclusive, esse daqui é de câncer de próstata, aqui são de tratamentos em relação a dores osteomusculares, nós temos aqui também de dores osteomusculares, aqui nós temos em relação a problemas do sistema linfático, síndrome das pernas inquietas, não, pernas pesadas, cansadas, temos também de síndrome de pernas inquietas, mas não está aqui nessas referências que eu trouxe para vocês. Então, nós já temos documentado essa fala dos nossos pacientes em relação ao tratamento com o biomagnetismo medicinal publicado. E é muito interessante que os pacientes chegam para a gente e falam assim, Adri, o doutor ele ficou impressionado com a minha disposição, impressionado com os resultados dos meus exames hematológicos. Então, a gente vê essa ação também dos campos magnéticos, dos ímãs, que são utilizados nos protocolos de desintoxicação dos pacientes que fazem a prática do biomagnetismo medicinal, que os médicos observam que a imunidade baixa menos. Então, muitas vezes tem as terapias marcadas, né, a cada 8 dias, 10 dias, 15 dias, e os médicos têm que cancelar a aplicação porque a imunidade está muito baixa, porque o paciente está muito prostrado, porque ele está com dor. Então, o que a gente vê? Que o paciente ele passa melhor pelo tratamento quando ele faz o uso dos protocolos de desintoxicação. E os pacientes que passam pelo tratamento também, a gente percebe aí que eles reclamam menos de inchaço, de insônia, de irritabilidade, a sua função renal fica melhor, a gente vê isso também no sistema cardiovascular, na aferição da hipertensão ou da pressão arterial, né? Que muitos têm hipertensão, mas a gente vê que os protocolos ajudam a modular a pressão arterial, mantendo assim, né, uma qualidade de vida melhor, com mais resiliência física, mental, com menos esgotamento. E isso é fantástico, ter uma prática como essa para agregar aos nossos tratamentos. Então, quando a gente fala em desintoxicação, que é o foco desse tema, e também me antecedeu aqui, né, o Adrian, Adriane, mas o Adrian me antecedeu falando de osteopatia e biomagnetismo na regeneração tecidual. Eu fico muito feliz da gente ter nesse encontro, né, dois palestrantes falando do mesmo tema, sinal da importância que a naturopatia está dando para o tratamento com os ímãs, com o biomagnetismo medicinal. Então, quando a gente fala em desintoxicação, é fundamental esse processo dentro da nossa prática clínica. A nossa saúde naturopática precisa que a gente olhe, que a gente estimule o organismo à eliminação de toxinas, que são substâncias prejudiciais que se acumulam no corpo humano. E, logicamente, aqui, já vou puxar para o assado, não é só quem está intoxicado, fazendo tratamento, que precisa aplicar os protocolos de desintoxicação. Nós precisamos aplicar esses protocolos também, para que a gente possa se sentir com menos fadiga, com menos problemas digestivos, com menos dor de cabeça, com menos falta de energia, com mais foco, com mais disposição, porque nós temos que olhar também para a prevenção. Lembram dos princípios que eu citei no início da exposição? Nós não podemos só ficar na parte curativa, precisamos trazer os pacientes para o consultório para aplicar protocolos de desintoxicação para estimular os órgãos, não só tratá-los e cuidar deles quando eles estão doentes, prevenir. O protocolo que eu vou mostrar para vocês, ele é muito útil para a utilização em spas. Também ele é útil, este protocolo, é útil para a utilização em spas, para desintoxicar, para a beleza, porque ele ajuda a modular a atividade do sistema nervoso parasimpático, e isso traz liberação de substâncias químicas de relaxamento, de disposição, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, que vai modular a expressão gênica, lá, epigenética dos nossos pacientes. Vai ajudar no tratamento da obesidade, porque desintoxicar é desinflamar, desintoxicar é ajudar o corpo a desinchar, desintoxicar é tratar e prevenir a evolução de doenças crônico-degenerativas. Então, aqui eu trouxe um protocolo completo
que ele atua em vários sistemas orgânicos. Nós temos aqui, como eu mostrei para vocês, né, nós sempre vamos trabalhar com os ímãs em forma de pares. Então, nós vamos usar sempre o polo norte e polo sul, de forma integrada. E vou mostrar isso para vocês nessa tabela. Nós temos aqui o protocolo, se a gente vê o corpo humano, né? Lado direito do corpo, lado esquerdo do corpo, se a gente pegar uma linha e cortar esse corpo humano pelo meio, lado direito e lado esquerdo, nós temos a linha média, mas da linha média nós temos o direito e o esquerdo. Na parte posterior, da mesma forma, esquerdo e direito. Então, esse protocolo, ele pode ser utilizado por qualquer terapeuta naturopata que tenha, claro, os ímãs ideais para aplicação. Então, esses ímãs foram testados. Nós temos estudos onde nós aplicamos esses ímãs para verificar qual é o melhor tamanho de ímã, a melhor gaussagem de ímã para cada órgão de desintoxicação. Então, geralmente, a gente tem os ímãs médios. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Ímã médio e o ímã grande. Então, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar esses ímãs terapêuticos. E os ímãs grandes, eles vão ser utilizados aqui na região dos rins, na forma na diagonal, aonde aqui no meio está a nossa coluna, né? E aqui, se eu estou vendo a foto com o ímã vermelhinho, preto, quer dizer que o vermelho está na pele. Aqui o preto está na pele, então essa imagem desse protocolo é uma fotografia dos ímãs aplicados no corpo, como os ímãs têm polo norte e polo sul. Então nós usamos a convenção indicada por um estudo científico de Caligari para criar esta imagem, para que não se confundam os terapeutas, porque muitas vezes nós temos os pontinhos, né? Preto aplica o norte, vermelho aplica o sul. Então, aqui, quando você vê o preto, quer dizer que o vermelho está na pele. Quando você aplica, tá vendo o vermelho, o preto está na pele. Então, essa é a convenção de Caligari e colaboradores nesse estudo. E aqui também estou explicando isso para que fique de forma bem clara. Então, aqui está tanto o estudo de Caligari, vocês vão encontrar nas referências, trouxe mais 2 estudos aqui, onde a gente tem o protocolo de rastreamento, que nós temos 228 pontos de rastreio do corpo, cerca de 435 pares biomagnéticos, a partir desses pontos podem ser gerados no organismo, trazendo aí as disfunções. Então, nós estamos aplicando ímãs sobre esses pontos para estimular esses sistemas, tanto respiratório como sistema imunológico, para fazer o tratamento. Então, a aplicação do protocolo ele deve ser de 2 a 3 vezes por semana. Para tratamento, para prevenção, ele pode ser aplicado a cada 8 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, dependendo da idade, da condição da pessoa, o que ela está buscando prevenir. Então, quando a gente vai tratar, desinflamar, desinchar, modular o sistema imunológico, o sistema neuroendócrino, emocional, a gente precisa atuar com mais frequência. A aplicação dos ímãs é de 45 a 60 minutos por sessão. E os benefícios, então, eles estimulam a eliminação de toxinas, eles promovem o relaxamento muscular, estimulam a diurese, regulam a pressão arterial e aliviam o estresse, ajudam no melhoramento aí, né, das secreções glandulares, a redução de transtornos gastrointestinais e o aumento da resposta aos medicamentos. E isso é incrível, porque nós temos alguns estudos, inclusive, onde os pacientes relatam que tomavam antibiótico, faziam tratamento de longa duração, tomavam medicamento para o diabetes, medicamento para regular a pressão arterial, para diminuir o colesterol, triglicérides, e não tinham bom resultado. Depois que começaram a aplicar com uma frequência o protocolo no consultório dos biomagnetistas, então eles perceberam, os médicos também perceberam uma melhora na efetividade
dá resposta aos medicamentos. Então, ela é uma terapia, o biomagnetismo medicinal, uma terapia complementar, integrativa a qualquer outro sistema terapêutico. E, neste caso, esse protocolo é maravilhoso para os casos de quimioterapia e radioterapia. Se vocês quiserem estudar o que cada imãzinho faz no corpo, eu indicaria aí o artigo de Santos e Correia para vocês conhecerem os pares biomagnéticos e também a função de cada um no organismo. Mas aqui a gente está trabalhando pineal, que está aqui, então só vou dar um exemplo, né? Onde a gente usa o que a gente chama de duplo ímã. Do lado direito, então, nós vamos aplicar o polo norte do ímã e do lado esquerdo o polo sul do ímã. Então, ele vai ficar aplicadinho assim, na linha média, direita e esquerda. A gente só tem uma glândula pineal, mas aqui nós estamos nos referindo aos hemicorpo direito e o hemicorpo esquerdo. Então, o polo norte fica do lado do hemicorpo direito, nesse caso para o tratamento da pineal, e o polo sul no hemicorpo esquerdo, do lado do hemicorpo esquerdo, assim também para a tireoide. Então, aqui é importante eu citar também sobre o supraespinhoso, que é supraespinhoso direito com direito, esquerdo com esquerdo. Então, aqui nós temos o polo norte do ímã do lado direito do corpo, perto do pescoço, polo sul do ímã para o lado do ombro. Quando a gente vai ao contrário, aqui a gente tem o preto para fora, né, na imagem, quer dizer que o polo sul vermelho está na pele do lado do pescoço, e aqui o positivo está do lado do ombro. Então, nós temos tanto uma formação de um campo magnético nesta região para relaxar a musculatura de cervical, tirar a tensão. Então, ele é uma magnetoterapia nesse sentido. E nós temos também a produção de uma ressonância, muitas vezes no corpo, de um arco eletromagnético que vem do polo norte deste ímã para o polo sul deste aqui, do outro lado. E aqui do polo norte para o polo sul, que está lá na direção do ombro. Então, essa ressonância entre esses pontos, muitas vezes é realizada de forma natural no nosso organismo, vai ajudar aqui na questão respiratória, junto também com esse ímã aqui que está nos pulmões, atuando no sistema respiratório, atuando no sistema endócrino, pineal, tireoide, suprarrenais, que está aqui, suprarrenais, que nós vamos então estar equilibrando o sistema HHA, hipotálamo, hipófise, suprarrenal, regulação de cortisol, alívio do estresse, estímulo, né, para que o corpo tenha um metabolismo mais adequado para a síntese medicamentosa, emocional e desintoxicação como um todo. Nós temos também os ímãs aplicados nos rins, fígado, pâncreas, intestino, sistema imunológico, timo reto, sistema imunológico e neuroendócrino, sistema neuroendócrino não, sistema nervoso autônomo, parasimpático, que é bulbo, com lombar 3 e 4. Então, aqui estão a descrição dos pares. Do lado de cá, preto na pele. Do lado de cá, vermelho na pele. Então, esse protocolo deve ser aplicado inteiro. Aqui nós temos o parzinho de aplicação dos ímãs para desintoxicação de agrotóxicos. Aqui para o sistema cardiovascular, circulatório, triglicérides, colesterol, ajuda o coração a trabalhar, o fígado a trabalhar, diminuir a toxicidade que chega no nosso cérebro. Então, esse é o protocolo, trouxe ele para vocês também de forma no português, então, no português, para que vocês também possam, quem está aqui assistindo que é de Portugal, ter o protocolo na mão. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar para ajudar na aplicação dos ímãs. Eu vou deixar no QR Code, vai ter apresentação, esse PDF, e também o meu contato vai estar ali para vocês me chamarem se tiverem alguma dúvida, tanto de onde adquirir os ímãs corretos para aplicar no organismo esses protocolos. Integrem, por favor, o biomagnetismo medicinal, a magnetoterapia nesse sentido de aplicação de protocolo na prática clínica de vocês. Então, o biomagnetismo, ele vai facilitar, os campos magnéticos vão facilitar a desintoxicação do organismo, trazer de volta esse equilíbrio bioenergético, dar energia para o sistema imunológico, atuar sobre a prevenção de doenças relacionadas aos agentes patogênicos
estimulando aí também os órgãos de desintoxicação. Como eu falei, essa prática ela pode ser integrada ao tratamento convencional, assim também como pode ser integrada a outros sistemas naturopáticos, desde dieta, a fitoterapia, a acupuntura, a osteopatia, tudo aquilo que a gente utiliza no nosso consultório das práticas integrativas e complementares. Logicamente, né, que nós temos que ter esse enfoque holístico no tratamento dos nossos pacientes e buscar investigar, pesquisar mais sobre as aplicações dos protocolos, sobre as aplicações do rastreamento completo do biomagnetismo medicinal, porque é necessário que a gente faça isso de forma integral e não só olhar o sintoma. Ajudar o organismo, a gente pode usar o protocolo, mas individualizar o tratamento é necessário que a gente faça o rastreio completo. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar esse conteúdo com vocês, naturopatas unidos, consolidando aí a nossa profissão naturopática. Isso é maravilhoso. Então, aqui eu queria agradecer o Instituto Parmagnético, gostaria de agradecer também, mais uma vez, a Aporte pela confiança, por ter me indicado a estar aqui participando e apresentando essa conferência, e fico sempre à disposição de todos. Aqui estão as referências bibliográficas. Se vocês quiserem meus contatos, vocês vão encontrar aqui. Esse PDF vocês podem baixar neste QR Code que está na tela agora e entrar num grupo de Telegram onde tem onde nós temos aí a gravação dessa aula e também o PDF disponível para vocês baixarem junto com outros estudos complementares como aquele que eu citei no link. Também estou nesse grupo, se tiverem alguma dúvida, pode me chamar para que eu possa retirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada a todos e ótima continuação de congresso para todos nós.